Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quer saber mais? Me segue, me ouça até o final dessa mensagem. Eu vou explicar para você, tá bom? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar uma mensagem. Faz tempo que eu queria gravar essa mensagem, mas hoje chegou o dia. Hoje é 28/7/2024. Hoje chegou o dia de eu gravar essa mensagem. Eu já tinha observado há muito tempo, alguns anos, quando algumas pessoas, religiosas, passam em frente a um templo católico, elas fazem isso, ó. Elas fazem o sinal da cruz. Quer dizer que essas pessoas não conhecem a Deus e nem as Escrituras, nem a Bíblia Sagrada. Essas pessoas, você percebe que elas não conhecem a Deus, que elas não leem a Bíblia, tá? A gente percebe isso, né? A gente que é cristão, protestante, então a gente percebe, né? Que a pessoa que conhece a Bíblia Sagrada não faz isso, tá? Porque nós sabemos que Deus não está lá num templo feito por mãos humanas. Não, Deus não está lá. Nem no templo católico, nem no templo protestante. Deus não está lá. Quer saber onde Deus está? Acompanha comigo essa mensagem até o final, que você vai saber aonde Deus está, aonde Deus habita, tá bom? Eu vou ler aqui uma mensagem que o apóstolo Paulo pregou para os atenienses, né? Paulo visitou os atenienses, né? E lá ele pregou, lá no templo dos atenienses, no Areópago, né? Paulo pregou lá, né? E foi uma mensagem forte lá, né? Porque eles nunca tinham visto essa mensagem. Paulo pregou lá para eles lá, foi uma bênção de Deus. Paulo era uma bênção de Deus, viu? Foi por isso que Jesus chamou ele para a graça, porque ele era um perseguidor dos cristãos, né? Ele era um perseguidor, né? E Deus chamou ele para a graça e ele virou, foi uma bênção, um apóstolo que foi uma bênção, pregava contra a idolatria e era assim, né? Era odiado. Mas assim, Deus chama as coisas loucas deste mundo, né? E se faz essas coisas loucas que Deus chama, né? Faz confundir as sábias, é assim que Deus faz. Então eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos, vou ler do capítulo 17, eu vou ler do versículo 22 ao 24 adiante. Está escrito assim: E estando Paulo no meio do Areópago era um templo, né, pagão, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E lá achou esse altar lá, no meio de vários altares, né, pagão que tinha, e tinha esse altar lá, escrito: ao Deus desconhecido. E aí começou a pregar para eles. A mensagem daquele dia foi tremenda, né? Ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aí eu começo a mensagem pregando, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Lembra no começo que eu falei para vocês, né, que os religiosos passam em frente a um templo católico e eles fazem o sinal da cruz? Eles acham que Deus está lá naquele templo feito por mãos humanas. Mas Deus não está lá. Nem no templo católico, nem no templo dos protestantes, né? Eu sou protestante. Então Deus lá não está lá no templo protestante, nem no templo católico, tá? Vai entendendo aí o sentido da mensagem. Eu vou ler o versículo 25 adiante. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá
a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as gerações, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Paulo aqui começa a pregar para eles, né, que Deus é o que fez todas as coisas na terra. Fez o homem, sua imagem e semelhança, não habita em templos feitos de pedra e cimento. Deus não está lá. Não, Deus não está nesses templos feitos de pedra e cimento, nem no templo católico, nem no templo budista, nem no templo protestante, né? Deus não está lá nesses templos, não, de forma alguma. Deus não está. Deus, quer saber onde é que Deus está? Quer saber onde que Deus habita? Vou mostrar para vocês na Bíblia onde que Deus está. Eu prego para vocês com base bíblica, com um embasamento na Bíblia, né? Eu não prego aqui coisas inventadas por homens, né? Ideologia humana, não. Eu prego aqui para vocês, eu ensino para vocês aqui com embasamento bíblico, né? Que talvez o sacerdote da sua igreja, o padre, eles ensinam para vocês que Deus está lá naquele templo, né? Por isso que vocês passam e fazem esse sinal aqui, achando que Deus está lá. Não, meus amigos. Não está não, meus amados católicos. Não está. Vou mostrar para vocês na Bíblia, com embasamento na Bíblia, onde que Deus está. Se eles não ensinam para vocês, eu vou ensinar para vocês, tá? Vou ensinar para vocês aonde que Deus habita. Vamos lá. 1 Coríntios, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16. Leia aí comigo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá o templo de Deus, que sois vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Versículo 17. Está vendo? No versículo 16 ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo aí? Entendeu agora? Onde que Deus habita? Deus não habita num templo evangélico, templo protestante, Deus não habita lá. E também Deus não habita num templo católico, nem no templo budista, nada disso. Deus não habita nem no templos espírita, Deus não está lá. Sabe onde Deus está? Em nós. Deus habita em nós, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, Ele habita em nós. Você pode ver quando nós estamos adorando a Deus, louvando a Deus, ou orando, você sente aquela presença tão gostosa, maravilhosa. Você começa a sentir aquela paz, aquela coisa maravilhosa. Você começa a chorar de alegria, vem aquele choro gostoso, né? Aquela paz que dentro de você. Então ali é Deus, é o Espírito Santo que está em você. E faz você sentir aquela presença tão gostosa, maravilhosa. Para quem é selado, batizado no Espírito Santo, sabe disso, né? Como eu sou selado no Espírito Santo, sou batizado no Espírito Santo. E a gente começa a falar em línguas, né? Aquela línguas estranha, que a gente chama línguas estranhas, é do Espírito Santo. Não são a nossa idioma, não é nosso idioma. É do Espírito de Deus. Começa a falar em línguas, a nossa língua enrola, a gente começa a falar línguas estranhas. Então é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele está em nós. Nós somos o templo dele. Então ele está em nós. Tá? Entendeu aí agora? Então Deus não está naquele templo feito de pedras, né? Construído de pedras, e cimento e areia. Não. Deus não está lá. Deus está em nós.
Então Deus não está num templo católico, não está num templo budista, não está num templo espírita, não está num templo protestante. Não. Deus está em nós. Nós somos o templo dele. Entendeu? E agora, meus amados, 1 Coríntios, você lê aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tá? Então, você aí, você é o templo de Deus. Deus habita em você. Você é a igreja de Deus. Né? Não é o templo feito de pedras, areia e cimento que é a igreja de Deus. Não, a igreja de Deus é você, é você. Sou eu e você. E somos a igreja de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Tá? Tem gente que fica brigando aí, discutindo negócio de igreja. Só a nossa igreja, só a nossa igreja que é de Deus. Não. Você está sendo enganado. A igreja de Deus somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Tá certo? Entendeu agora? Entendeu? Então é isso aí que você precisa entender, tá? Então quando você passar em frente ao templo, aquele templo lá, feito de pedras, não precisa você fazer isso, não. Deus não está lá. Deus está em você. Entendeu? A diferença de quem dos protestantes para os religiosos, tá? Porque nós lemos a Bíblia, nós entendemos as Escrituras. É isso que você precisa entender. Tá bom? É isso que você precisa entender. Leia a Bíblia, meus amados, examine as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vos cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está lá em João, capítulo 5, versículo 39, se me falha a memória. Olha aqui, olha. João, capítulo 5, versículo 39, isso mesmo. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque os cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem falou foi Jesus, não é eu que estou inventando aqui, falando coisa de mim mesmo. É a Bíblia que está escrita, tá? Então examine as Escrituras, sirva a Deus com alegria, tá? E conheça o Deus que fez o céu e a terra, porque Ele habita em você, tá bom? Um beijo, um abraço, procura a igreja, entrega teus caminhos ao Senhor, sirva a Deus com alegria, examinando as Escrituras, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna.